Bom, prosseguindo, agora vamos na página 120. Estamos no livro 7 de História da Igreja. Vamos estudar ainda sobre o ano 1453. Bom, o que vai acontecer de importante nesse ano? Bom, vai ocorrer um momento importante que é a Reforma Protestante. Nós estamos há cerca de 60 anos da Reforma Protestante e esse evento que vai acontecer agora é um dos eventos que vai influenciar na Reforma Protestante, né? Porque realmente algumas pessoas vão ter acesso à literatura que eles não tinham, que estavam lá em Constantinopla, porque a Europa era mais fechada para a cultura, para o conhecimento do que Constantinopla. Constantinopla era um catolicismo 100% político. Eles são submissos ao rei mesmo, e são os reis que mandam, e se tem simonia, venda de cargo, está tudo bem, é o rei que manda mesmo. Tá bom? Já a Igreja Católica Romana ela não aceitava isso, ela dizia que o Papa ela estava acima dos reis. Lá no Oriente eles nem questionavam isso. Bom, então lá havia uma certa liberdade, você veja. Tá bom? E lá acabou que Constantinopla ela preservou muitos documentos, pergaminhos, tá bom? Documentos que se a Igreja Católica pudesse, a romana, ela teria destruído. Inclusive de filósofos também. Então, nesse ano 1453, a cidade de Constantinopla ela cai para domínio dos bárbaros. Esse é um momento assim, dos mais significativos, né, dos últimos 1500 anos, porque foi uma fortaleza, uma cidade que ela ficou cercada por teve cercos por cerca de 1000 anos. E os muçulmanos vão dominando em volta, mas não conseguem tomar a cidade. Então a cidade era um centro cultural muito rico, tudo, né? Tinham grandes muralhas, 3 muralhas gigantescas, até que surge o canhão, aí conseguem derrubar. Quando os católicos que viviam lá, ortodoxos, como eu disse, eram 100% políticos, quando esses católicos veem que a coisa tá feia porque eles começam a jogar bala de canhão, aí foi menos de um mês para as muralhas que já duravam 1000 anos de cerco, né? Sempre tendo cercos. Então eles falaram, vai cair. O que eles fizeram? Pegaram uma série de pergaminhos, colocaram em navios, caíram no mar e foram para a Europa. Então isso vai fazer com que a cultura na Europa se desenvolva. Tanto que vai ser o período que vai ser chamado de renascentismo, né? Vai ser chamado de humanismo também. Bom, realmente a cultura da Europa vai melhorar. Esse evento, então, é importante para a igreja. Então, veja, 1453, a queda de Constantinopla para os muçulmanos, liderados por Maomé II, que viveu de 1432 a 1481, fez com que muitos católicos ortodoxos fugissem para a Europa, levando muitos pergaminhos e resultando em novas pesquisas, alavancando o movimento renascentista que ocorria desde o século IV. Né? Acho que esse século aqui eu vou ter que conferir depois. É desde o século XIV. Aqui está errado. Desde o século XIV. Tá bom? Nós estamos em 1453, estamos no século XV. Então, o movimento renascentista que ocorria desde o século XIV. A invenção da imprensa colaborou para a difusão dos livros. As ações dos anabatistas Pedro Valdo e John Wycliffe na tradução da Bíblia e as ações de Walter Lollardo e outros pregadores do Evangelho colaboraram para o crescimento da cultura, preparando a história para o renascentismo. Você veja que interessante, né? O pastor Elias até puxou esse assunto, né? E eu, nessa obra, claro, eu quero mostrar também que a Igreja de Jesus ela é a grande glória da história. Tá bom? Então, até no renascentismo, ela influenciou também. Essa cultura que vai crescer na Inglaterra, tá bom? E em países como a França também, da República Tcheca, essa cultura que vai crescer, ela é obra de quem? De anabatistas que levaram o ensino da Bíblia, o estudo, para todo o povo.
quando Pedro Valdo, né, resolveu usar o dinheiro, se converteu numa igreja anabatista, era um católico que se converteu, um católico rico, resolveu usar o dinheiro para trabalhar pela difusão do evangelho pela Europa. Não? Esse homem, uma das coisas que ele fez foi colocar a Bíblia nas mãos do povo. Então, o povo tendo a Bíblia e lendo, a cultura cresce. Não? Saber ler é fundamental. Então, os cristãos tinham essa grande vantagem. E aí o povo em geral, né? Tinha um católico lá também que gostaria de ouvir, ler, e poder falar mais facilmente sobre a vida de Jesus. Ter uma Bíblia nas mãos, um católico sincero, mas a Babilônia apocalíptica está dizendo para ele que não pode, que é proibido, que isso é perigoso. É claro que você não está tratando de uma igreja verdadeira.